Saudações, nono ano. Tudo bem, meus queridos? Gente, olha só, a nossa aula de hoje, do dia 14 de setembro, tá? A nossa aula de hoje, ela é referente à nossa aula do dia 9, tá? Na qual eu passei uma atividade para vocês do livro, no que se refere à função, né? Da página 177 e a página 178 do livro de vocês. Eu passei essa atividade e hoje eu vou fazer a correção dela, né? A nossa aula de hoje vai ser referente a essa correção. Pessoal, olha só, por que eu estou fazendo essas atividades aí, eu estou passando essas atividades de revisão para vocês? Por dois motivos. Primeiro, pelo fato de muitos alunos, né, alguns alunos aí, não estarem tendo acesso ao material. Então, a gente sempre procura estar fazendo uma retrospectiva, uma revisão daqueles assuntos que vocês irão precisar, vocês vão ter uma certa precisão, e assuntos que, de certa forma, nós tivemos aí um certo contratempo em ministrar esses assuntos, eu digo em sala de aula. E por via das dúvidas, muitas das vezes acaba ocasionando, né, em algumas cabecinhas, muitas dúvidas. Então a gente faz essa recapitulação, a gente faz essa retrospectiva, a gente bate novamente nessa mesma tecla, justamente porque é um assunto que nós iremos precisar mais um pouquinho adiante. Então nós precisamos entender bem esse assunto. A gente sabe que aulas online, elas são completamente diferentes de aulas presenciais, né? Quando a gente está assim, né? Olho no olho, cara a cara, né? Então, a gente já tem uma certa dificuldade quando estamos compartilhando o mesmo espaço. Imagina então você desse lado e eu desse, aonde só eu falo e você não pode indagar, você não pode questionar, você não pode falar nada. Então, muitas das vezes surgem dúvidas, e aí a gente sabe que essas dúvidas elas aparecem e nós precisamos estar fazendo esse trabalho de volta, né? De novamente tocar nessa tecla. E mesmo que estivéssemos em sala de aula, nós teríamos que fazer isso, porque foram conteúdos vistos não da forma que gostaríamos. Então, querendo ou não, os nossos alunos, eles têm as suas dúvidas, né? E essas dúvidas, elas precisam ser tiradas, elas precisam ser tratadas, tá? Então, a gente vai estar fazendo aí revisões, tá? Referente a alguns conteúdos que eu achei que foram conteúdos que, de certa forma, deixaram um pouquinho de dúvidas e que nós precisamos, então, tirar essas dúvidas. Prova é que, quando foi para desenvolver o projeto avaliativo, muitos alunos não sabiam o que fazer. E aí a gente foi, orientou, a gente, pediu para refazer alguma coisa que não estava legal. E então eu vi que ficou uma certa, lacuna em relação a esse conteúdo. E a gente precisa tirar essas lacunas. Tá ok? Bom, nós vamos tratar hoje da correção de função do primeiro grau.
mas já tem um outro material com função do segundo grau, tá? Inclusive com alguns outros, né, tópicos que não foram vistos no decorrer de aulas passadas, justamente porque estávamos tratando do projeto avaliativo, né? Então, em outros conteúdos, vocês já vão se deparar com alguns outros tópicos de função do segundo grau. E eu espero, né, que nos nossos próximos encontros eu possa estar com suportes melhores para fazer a demonstração desses tópicos para vocês, tá? Eu também tenho as minhas dificuldades, assim como vocês têm as dificuldades de vocês. Então, nós caminhamos de acordo com aquilo que nos é permitido, com aquilo que é possível, mas sempre procurando fazer o melhor, tá? Então, eu também quero pedir, né, a compreensão de vocês nesse sentido, tá? Que as nossas aulas já há um certo tempinho eu já não demonstro, já não tenho videoaulas com demonstrações, com exposições no quadro, porque no momento estou sem esse recurso, tá? Mas a gente está vendo o que a gente pode fazer, tá ok, gente? E em relação também, eu quero falar para vocês, em relação às nossas aulas aí, pelo aplicativo Zoom, eu estou tendo uma certa dificuldade, mas, inclusive eu comentei isso com outro aluno uma outra vez, e assim que possível, eu vou estar, tá, informando no grupo um dia para que a gente possa estar trabalhando aí, tá, pelo Zoom. Então eu vou ver direitinho. Acredito que, né, eu não posso falar dessa semana, mas vou tentar para outra semana fazer um agendamento com vocês, tá? Naquilo que eu puder. Enquanto isso, nós vamos, né, tentando aqui vencer, desenvolver o nosso trabalho como nós estamos desenvolvendo. O que eu puder fazer, eu irei fazer, isso não resta dúvida. Tanto é que eu forneço, mando o material para vocês. Às vezes é do próprio livro, às vezes é do próprio livro, às vezes não. Por que que eu estou fazendo isso? Porque tem alguns alunos que também, né, têm a carência desse material. A gente sabe que nem todos os alunos possuem o material didático. Então, a gente pensa sempre na maioria. A gente pensa sempre naquele aluno, naquela aluna que tem as suas dificuldades. Tá bom? Pessoal, então, olha só. Vocês vão agora acompanhar aí, vão ter a oportunidade logo de ver a resolução dessa atividade, tá bom? E eu vou estar enviando para vocês outras e outras atividades, e qualquer novidade a gente vai estar informando vocês, não se preocupem, tá bom? Agora, por favor, não deixem de fazer o registro no caderno. Tudo que eu enviar a vocês, eu peço encarecidamente que vocês registrem no caderno, tá? Porque quem sabe, né, gente? Quem sabe, antes do final do ano, nós não possamos estar aí voltando às nossas atividades normais, mesmo que com algumas restrições,
Mas se nós voltarmos às nossas atividades presenciais, tá? Tudo isso que eu estou enviando, que eu estou colocando a vocês, será cobrado, com certeza, tá? E vamos pedir a Deus que nós possamos voltar o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo por aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha só, a página 177 e página 178 é referente à atividade que nós iremos trabalhar hoje, né, que é a nossa atividade aí de revisão, no que fala de função afim. Então, na página 177, nós temos aí a questão 76, que diz o seguinte: para cada item escreva a lei de formação. Olha aí, o que causou uma séria dor de cabeça em algumas de nossas cabecinhas, né? Nesse projeto aí avaliativo. Então diz o seguinte: para cada item escreva a lei de formação da função que relaciona a variável x e y, de maneira que y esteja em função de x. Obviamente, a gente sabe que para ser função, uma grandeza, ela precisa ter uma relação de dependência com a outra, né? Então, no item A nós temos aí, y representa a medida da área de um quadrado, então nós temos um quadrado, e o y representa a medida da área, ou seja, a região interna desse quadrado, tá? Cujo comprimento mede x. Comprimento mede x, a área mede y. Ele quer, né, uma lei de formação que represente essa situação. Então, qual seria a lei de formação para representar, então, a área, né, dessa figura? Bom, uma lei de formação seria y é igual, né? Y é igual. O comprimento é x, a área é y. Mas para você encontrar a área, você precisa então do comprimento. O que é o comprimento? É o lado. Para se chegar à área, você sabe que se tratando de um quadrado, a área de um quadrado ela é dada por L ao quadrado. O L representa o lado do quadrado. No caso aí, quem representa o lado é o x. Então, uma lei de formação que possa representar essa situação seria y é igual a x ao quadrado. Somente isso e mais nada. Tá? Então, nós teríamos y é igual a x ao quadrado. Seria a lei de formação para o item A da questão 76, da página 177. Tranquilo? Item B. Y representa a medida do perímetro do octógono regular cujo comprimento dos lados mede x. Aí já é uma outra história que não tem nada a ver com um quadrado, porque a gente sabe que o quadrado possui 4 lados, o octógono possui 8 lados, então nunca que seria um quadrado. Bom, ele diz o seguinte: o y representa a medida do perímetro. O que é perímetro, pessoal? É a soma dos lados de um polígono, né? É a soma dos lados de uma figura geométrica, ou seja, você tem um retângulo, né? E você quer achar o perímetro desse retângulo. Então, cada lado desse retângulo possui um valor. O perímetro ele é dado pela soma desses valores, de todos os lados. É o que o item B está dizendo. Só que ele está querendo a lei de formação, tá? Que nos permita calcular esse perímetro, tá? Então ele diz o seguinte: y representa a medida do perímetro do octógono regular cujo comprimento dos lados mede x. Então, se o y representa o perímetro, então você vai pôr y é igual.
E uma fórmula, ou seja, a lei de formação para se encontrar esse perímetro seria o quê? O octógono ele tem 8 lados, né? E ele diz que cada lado mede x, então ficaria y igual a 8x. Essa seria a lei de formação para você encontrar então o perímetro do octógono, que possui 8 lados. Então no item A você ficaria com y igual a x quadrado, e no item B você ficaria com y igual a 8x. Seria a questão 76, na página 177. Ok? Muito bem. Nós temos a questão 77 que diz o seguinte: um táxi, olha só, parando para pensar agora, olha o quanto exemplo de funções vocês tinham nas mãos, né? Sendo que tem muitas pessoas, tem muitos alunos que não possuem, eu sei, esse material. Mas assim, muitas das vezes a gente fica assim meio que perdido, a gente fica assim, né, sem norte, e muitas das vezes a resposta a solução, ela está diante dos nossos olhos e a gente não se dá conta disso, né? Isso é normal acontecer. Às vezes nós procuramos em algo distante e está bem pertinho da gente. Mas tudo bem, na próxima ninguém passa mais batido, com certeza. Então olha só, pessoal, diz o seguinte: um táxi inicia a corrida com o taxímetro marcando 5,50, olha, 5,50, que corresponde à bandeirada, né? Se começa com 5,50 é a bandeirada, tá? E cobra mais 4,85 por quilômetro rodado. Aí diz o seguinte: escreva a lei de formação de uma função afim, né, que expresse o valor a ser pago pela corrida em função da quantidade X de quilômetros percorridos. Então, como é que você poderia fazer essa lei de formação? F de X, esse F de X pode ser o Y, como eu já falei para vocês, tá? Então, você vai pegar o valor o valor do quilômetro rodado, no caso, que é 4,85 vezes x, não é isso? 4,85, porque você pode fazer 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Então, por isso você vai ter que usar o x lá no valor do que você vai pagar por 1 quilômetro. Tá, se você for percorrer 1 quilômetro, tudo bem, mas vamos supor que você vá percorrer 5 quilômetros. E aí? Então, por isso você precisa usar esse X aí, acompanhado do valor que corresponde a quilômetro rodado, mais o valor da bandeirada, que é o quê? 5,50. Então, essa é a lei de formação para a questão 77, tá? Então, nós temos aí F de X, que é igual a 4,85x mais 5,50. Olha aí, bem tranquilo, né? Muito bem. A questão 78 diz o seguinte: na atividade anterior, supondo que ao final de uma corrida o passageiro pagou R$ 29,75, determine quantos quilômetros foram percorridos. Aonde é que você vai utilizar na lei de formação esses R$ 29,75? Onde é que você vai colocar ele para que você possa encontrar a quantidade de quilômetros no qual o passageiro, né, efetuou? Você vai colocar ele no lugar de X ou de Y? Besteira minha, tá perguntando, né, gente? Então, olha só, o que vai acontecer aí? Quando você pagou
então é obviamente que você vai colocar no valor do y, né? Então você vai colocar o quê? 29,75 no lugar do quê? Do f lá, do f de x, né? 29,75, que é igual a 4,85 x mais 5,50. Daí você vai fazer essa operação. Isso é uma equação, onde você vai pôr letras de um lado, número do outro, aquela historinha que você já está acostumado, tá? Aí você tem aí, quem está acompanhado da letra é o valor, né, de 1 quilômetro. Então, você pega aí, como está no segundo membro e você vem para o primeiro, você vai ter que trazer com o sinal trocado. Então, você vai ter menos 4,85 de x, né, menos 4,85x, que vai ser igual a 5,50, mais, no caso, 29,75, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai somar, ou melhor, perdão, tá, gente? Esse 29,75 que se encontra no primeiro membro, que vai para o segundo membro, ele vai com o sinal o quê? Trocado, não é isso? Então, você vai pegar aí 29,75 e você vai abater de 5,50, tá? Porque um é positivo e o outro é negativo, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, você vai ter aí como resposta 5, 2, aí você vai ter o quê? 24 e 25. Esse valor, ele vai ser um valor negativo. Por quê? Porque ele corresponde a um valor negativo, que é menos 29,75, né? Tá. Como você vai ter menos 4,85x igual a menos 24,25, você multiplica tudo por menos 1, né? Multiplicou tudo por menos 1, perdeu o sinal de negação. E aí você vai ter agora 4,85 de x, que é igual a 24,25. Então, quem está multiplicando passa dividindo, você vai ter aí o quê? 24,25 dividido para 4,85, tá? Então, quando você dividir aí 24, você vai ter que igualar as casas decimais, tá? 24,25 dividido por 4,85, tá? Aí, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar aí 24 e você vai dividir. Então, quando você resolver essa situação todinha, na qual a gente acabou de colocar para vocês, vocês irão chegar a uma resposta de 5 quilômetros. Então, a pessoa que fez 5 quilômetros, ela pagou R$ 29,75. A pergunta diz, né? A questão diz, o enunciado diz, na atividade anterior, supondo que ao final de uma corrida, o passageiro ele pagou, né? R$ 29,75. Determine quantos quilômetros foram percorridos. Então, foram percorridos 5 quilômetros. No item anterior, ou seja, na questão 77, nós vimos aí que a lei de formação ela foi dada por f de x, que é igual a 4,85x mais 5,50, tá? Muito bem. Essa resposta de 5 quilômetros foi da questão 78. A questão 80, pessoal, tá? Ela diz o seguinte: entre as funções cujas leis de formação estão apresentadas a seguir, identifique cujo gráfico intersecta o eixo y no ponto 0 e menos 1 e cujo zero da função seja 2. Essa questão aí foi uma questão que eu marquei e que para você fazer essa questão, você teria que ter conhecimento então de zero da função.
e eu ainda não havia comentado a respeito. Então, quem não conseguiu fazer a questão está perdoado, tá? Então, a função, ela que corresponde a essa situação é a função a última, né, no caso, a segunda linha, terceira coluna, ou seja, y é igual a x sobre 2 menos 1, tá? Essa é a função que você vai encontrar como resposta da questão 80, tá bom? A gente vai falar sobre zero da função em um próximo encontro, com certeza. E a questão 81 dessa página aí é uma questão de múltipla escolha, né? Que você irá, de múltipla escolha não. Essa questão ela não é de marcar. Pensei que fosse. Olhei aqui rápido, mas não é de marcar. A questão diz o seguinte: sabendo que os gráficos a seguir representam função de variáveis reais do tipo y é igual a x mais b com um ar diferente de zero, determine em cada item se o a é menor que zero ou o a é maior que zero, e se b é menor que zero ou b é maior que zero. Aonde é que você vai encontrar que o a ele é maior que zero? É através do gráfico, né? Quando o gráfico ele é crescente, significa dizer que o nosso x, o nosso valor do a, ele é um valor maior que zero. E quando é decrescente, quando o gráfico é decrescente, é porque esse valor ele é um valor menor, tá? Então, no primeiro momento, no gráfico do item A, nós vamos ter que o A é maior que zero, vejam que é crescente, tá? O A é maior que zero e o B também é maior que zero. Então, você vai colocar o A, o símbolo de maior, o zero, vírgula, o B, o símbolo de maior e o zero, tá? E no item B é decrescente. Então, se é decrescente, tá? Então, é o contrário do item A. O A é menor que zero e o B é menor que zero, tá bom? E no item C, ela é decrescente, no caso para A, né? E B vai ser maior que zero, ou seja, o A vai ser menor que zero, no item C, o A vai ser menor que zero e o B vai ser maior que zero, tudo bem? E na página 178, pessoal, é para você classificar cada afirmativa em verdadeira ou falsa, para você dizer se é verdadeiro ou se é falso, né? E justificar. Se você diz que é falso, você justifica a sua resposta. E se você diz que é verdade, você também, né? Não precisa justificar porque é verdade, mas aquilo que não for verdadeiro você precisa justificar. Então no item A diz: toda função do tipo f de x é igual a x quadrado mais bx mais c é quadrática mesmo que os coeficientes a, b ou c sejam iguais a zero? Não. Essa alternativa ela é falsa, tá? A função ela só vai ser quadrática, ou seja, ela só vai ser uma função do segundo grau quando o a for diferente de zero. O a precisa ser um valor diferente de zero para que nós possamos ter uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau, né? E o que ele fala aí é que é quadrática mesmo que os coeficientes a, b ou c sejam iguais a zero. Não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Ok. No item B, a função dada por f de x, x ao quadrado mais 2, que multiplica a raiz de 2x mais c, aí de variável real, tem duas raízes distintas. Se c é igual a 1, uma única raiz se c é igual a 2 e nenhuma raiz real se c é igual a 3,
verdadeiro. Tá correta essa afirmação. Item C, o gráfico de toda a função quadrática dada por, ele dá a função f de x é igual a menos x quadrado mais bx mais c de variável real tem ponto máximo. É verdadeiro, tá? É verdadeiro sim, com certeza a questão ela é verdadeira. Tudo bem? Então, nós resolvemos as nossas questões de função do livro da página 177 e da página 178. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que essa correção seja de grande utilidade a vocês. Quem não fez, por favor, tem a chance agora de fazer as suas atividades, sabe quais são as questões corretas, como tem que ser. Aqueles que fizeram e por algum motivo erraram também têm a chance de apagar e fazer o certo. E a gente agradece a atenção, deseja tudo de bom, saúde, paz e pede a Deus também que essa situação passe o mais rápido possível, porque assim como vocês têm os seus contratempos, as dificuldades, nós também temos as nossas, mas se Deus quiser tudo será solucionado. No final nós teremos êxito e obteremos a nossa vitória, tá? Então fiquem todos com Deus, até a próxima, um grande abraço, um beijo no coração, tchau, tchau.